Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Principalmente em 2024, a maior catástrofe climática desse estado. E por que não do Brasil? Suas causas, consequências, desdobramentos na visão da hidrologia. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental pelo IPH e doutor em hidrologia pela Universidade de Montpellier, França, ex-diretor do IPH, ex-coordenador da pós-graduação do IPH, ex-professor da pós-graduação em planejamento urbano ProPur da arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de graduação em hidrologia do IPH. Atualmente, engenheiro sênior da Rama Análises. Bem-vindo ao programa, professor André Silveira. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. André, eu queria começar assim perguntando, né? O IPH da URGS teve algum papel assim durante a enchente de 2024 e que esse papel desempenhou assim alguma resposta para a crise, né? Como é que foi isso? O IPH, sim, desempenhou um papel relevante, inclusive em consonância ou em conjunto com essa empresa que eu trabalho hoje, que é a Rama Análises, né? Uhum. Foi com o apoio da Rama que o IPH divulgou aquelas previsões, né, de nível da água no Guaíba, e que foi a base, né, para que todas as ações e todo mundo tomasse conhecimento, né, do que estava acontecendo Uhum. e em tempo real, né? Sim. Em tempo real, e então foi bem relevante. E veio toda a expertise do IPH, né, Uhum. do qual eu sou oriundo, né? Eu Sim. estou aposentado, justamente bem no meio praticamente da enchente, eu me aposentei. Uhum. E vi de perto, né, já dentro da Rama, essa sinergia, né, de Sim. esforços para pro bono, né, dessa empresa, Uhum. inclusive, para que desse a melhor informação hidrológica, que foi muito relevante, né, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, né? Inclusive para subsidiar a tomada de decisões, Isso, né? exatamente. Uhum. Isso advém da história de pegar, que tem Sim. corpo técnico de relevância há 50, 60, 70 anos, né, na verdade. E na área de todas as áreas da água, né, e hidrologia incluso, né? Então não é surpreendente esse papel do FH, é que às vezes as pessoas até não sabiam que existia, né, um instituto tão relevante, tão competente, né, mundialmente reconhecido aqui na própria cidade de Porto Alegre. Claro. E um ano depois da enchente, quais as lições que ficaram para os técnicos? Muitas lições, né? Tem a questão de que uma velha máxima da hidrologia infelizmente aconteceu, ou seja, a maior enchente sempre é aquela que está por vir, né? Uhum. Então, uma grande lição foi essa, não dava para acreditar que a enchente de 41 não ia se repetir, isso repetiu de forma pior, né? E isso, então, e agora nós estamos num contexto de mudança climática, né, em que a gente tem que levar em conta esses fatores, tem que aprender com o que nós já sabemos da enchente de 41, com o que aprendemos na dor agora com a enchente de 2024, e com as previsões, né, climáticas, o que vai acontecer no futuro e como nós podemos usar todo esse conhecimento para nos proteger no futuro desses eventos que são parte da vida do Rio Grande do Sul, de muitas cidades, né? De Porto Alegre, todo o Vale do Taquari, Cari, Sinos, né? Claro. Então, é todo um conhecimento que está aí, né? Sim. André, do ponto de vista da engenharia, né? Sim. O que falhou assim na infraestrutura do Rio Grande do Sul para que as enchentes causassem tanto impacto? Vamos começar por Porto Alegre, né? Uhum. Porto Alegre, em função da enchente de 41 e de um susto que foi uma enchente menor de 1967,
foi decidido, né, que seria feito um sistema de controle de cheias para Porto Alegre, mas também abrangendo Canoas, né, São Leopoldo, Novo Hamburgo. E no caso desses sistemas, a falha foi em função de alguns imprecisões de projeto, né? Porque o Porto Alegre, por exemplo, recebeu, né, de presente, digamos assim, do governo federal, todo um sistema complexo, né? Cuja governança é difícil para o município, né? Sim. E essa governança hoje se discute que teria que ter uma governança de um sistema tão complexo para tantas cidades, teria que ter um órgão, né, Sim. que tivesse essa governança. A gente pensa no Metroplan, mas a Metroplan parece um pouco esvaziada hoje, né? E eu faço analogia, é que esse sistema, ele nunca foi, como é que é, auditado, né? Uhum. Então, hoje, com esse trabalho que está se fazendo para o DEMAI, que é essa empresa que eu estou trabalhando agora, está se levantando na minúcia todo o projeto, né? E a gente está descobrindo coisas diques que não estão na altura correta, vãos que não foram previstos. Então, tem entrada livre de água em alguns pontos. Tem defeitos de projeto de comportas, né, que foram muito frágeis, né? Aquela, por exemplo, a comporta 14, famosa, né? Uhum. Tem o sistema tem várias casas de bombas que não tem a função de esvaziar uma enchente, né? Essa tem a função de esvaziar a água da chuva normal da cidade e quando o Guaíba está alto, bombear para fora para o Guaíba. Só que com a altura que ocorreu, isso, além de uma inundação que veio por trás, né? Tipo um exército atacado pela retaguarda, Uhum. havia muitos problemas de projeto até, no sentido hidráulico de ter capacidade de bombeamento para fora do Guaíba, tendo uma parede de água enorme, né? Como foi. Sim. Questão hidráulica de Sim, teve casos de carga bomba hidráulica, né? Na altura da bomba, Sim. a carga hidráulica não estava correta ou é insuficiente. Tudo isso está sendo avaliado e vai ser corrigido, né? Tem a questão da energização das casas de bombas, que foi, por segurança, houve desenergização de casas de bombas de água pluvial e por isso elas deixaram de funcionar. Outras causas foi a água que entrou, Sim, né? claro. Por efeito de comporta ou pela retaguarda, como eu falo, né? Então, nunca houve, assim, uma auditoria, né, do estado desse sistema que tem 70 e poucos, né? 50 anos, 50 anos. né? Então, a gente não sabia o que nós tínhamos nas mãos, né? E, em paralelo a isso, havia uma descrença, né? Sim, queriam A derrubar. enchente 41, O povo né? queria derrubar o muro, porque isso aí nunca vai ter uma enchente igual, não sei o quê. É ou não é? Exatamente. Imagina, com essa campanha, né? Contra, né? Contra a parte mais visível do sistema, que é a Muro da Moá, qual governo vai investir pesadamente, né? Porque isso aí não são milhões de reais, são bilhões, talvez, para corrigir todo o sistema do Estado, Sim. para nos manter seguros. Então, agora as pessoas estão conscientes que esse sistema está aí e tem que funcionar. Claro. Né? Então, a gente não vai poder, infelizmente, né? Tem a questão habitacional, não vai poder mais tolerar que os diques sejam ocupados para habitações, né? Tem que dar uma solução digna para essas pessoas que, como último recurso, vão morar em cima de um dique. Né? Porque o dique tem que ter, que nem tem que ter uma faixa de domínio, né? Tem que ter uma faixa de inspeção. Para poder ser manejado, né? Tem que ser manejado, constantemente inspecionado, né? Para ver a rigidez de todo o sistema. Né? Claro. Mas enquanto o senhor toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Rodrigo aqui de Eldorado do Sul, a Laura de Cartagena,
o João Paulo de Madrid, a Luísa Campinas e o Jorge de Brasília. Aproveito também para informar que os nossos e-books, série Personalidades Vitoriosas, Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América e série Caminhos da Vitória, Guia Prático para Sua Vitória e Plano de Mandato já estão disponíveis no site da Amazon. E eu queria aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações, Mari Incorporadora, construtora referência na capital, na serra e no litoral em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva, Sinduscom, há 75 anos conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem Geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, André, retomando, como técnico, como tu avalia assim, a influência das mudanças climáticas nessa questão das enchentes? Bom, em 1941 a gente não falava em mudança climática, né? Então existe digamos assim, um complexo climático natural, normal no Rio Grande do Sul, que nos coloca aí num ponto muito peculiar, né? Onde nós temos influência de massas de ar vindo do Chaco, massas de ar vindo do mar, da Argentina, temos formações como ciclones extratropicais, temos, a gente aprende isso com os meteorologistas, né, os complexos convectivos de mesoscala. Então, o norte do estado ele está sujeito a ter vários eventos, né, extremos, né, de precipitação. Então, na história, o primeiro que teve assim imagens foi o 1941, Sim. né? Mas há notícias de que em 1873 teve uma enchente um pouco menor que a de 41, mas bastante intensa. Também há registro em 1833, né, de uma grande enchente, porque naquela época não tinha quase ninguém em Porto Alegre, para ser notícia, imagine o volume. Sim. Só que esta enchente de 1833, nós não temos nenhum registro assim, de altura de neve, de água e tal. E até eu já via alguma publicação que agora me foge, que até em 1764, quando Porto Alegre ainda não era, Porto Alegre. né, a Porto Alegre, né, já teria havido um evento extremo, tá? Extremo que eu falo é de 1941 para cima, né? Ou acima de 3 metros, né? Acima de 3 metros, na verdade, tivemos ainda em 1928, 1936 e 1967. Então, como eu falei uma vez num programa de rádio, Porto Alegre é uma cidade inundável, naturalmente. Esse A gente de esquece 28 isso. eu não tinha A gente conhecimento. esquece isso, né? Por quê? Porque a enchente de 41 ficou longe no tempo, né? A gente achava que estava protegido com o sistema de diques e Porto Alegre tá tranquila. Aí veio a enchente de 2024, que acabou assim nos impactando muito, realmente. Para quem é da engenharia, foi uma tristeza geral, porque aí a gente se deu conta que esse sistema, né, que nós tínhamos, infelizmente falhou completamente, né? Então, as mesmas imagens que a gente via em filmes de 1941, a gente viu, infelizmente, Em 24. de 24, tá? Mas existe uma peculiaridade em relação de 2024, em relação a 1941, a enchente foi mais intensa, mais concentrada no tempo, tá? E isso vem ao encontro do que se espera de mudança climática, ou seja, uma aceleração do ciclo hidrológico, onde as chuvas vão se concentrar, ser mais intensas, né, num período mais curto de tempo. Então, essa enchente foram, não saberia dizer assim de cor, mas uma semana de chuvas intensas, enquanto a de 41 foi praticamente 3 semanas, né? Então, isso já dá uma diferença,
Já dá uma diferença e isso, para o futuro, a gente vai... essa componente climática tem que ser levada em conta. E vai ser levada em conta. A gente está estudando isso, né, no momento. Ainda está em andamento todas as modelagens, né? Está se trabalhando com esses modelos climáticos que tem previsão até 2100 de mudanças climáticas. Tem vários, tem dezenas de modelos, tá? A gente está selecionando aqueles que funcionam melhor para o Rio Grande do Sul. E os cenários são aqueles do IPCC, né? Não sei se todos estão, talvez nem estejam todos familiarizados, mas esse trabalho com um codinome lá, que às vezes é complexo para nós, mas lá pelas tantas tem um valor, 4,5. Né? O cenário 4,5. O cenário 4,5 significa mais 4,5 watts por metro quadrado retidos na atmosfera, né? Esse é o cenário mediano que nós estamos trabalhando hoje. Não é o pior. O que significa isso? É que existe um balanço energético na Terra, a insolação, que entra aí como ondas curtas, e é emitido o espaço sideral como infravermelho, onda longa, que chama, né? E esse balanço é, na média, 340 watts por metro quadrado. Tá? Isso é um cálculo científico aí, né? Sim. Tá. Imagina se tu tá entrando 340, mas não sai mais 340, né? Essa energia vai se acumulando, vai aquecendo, né? Então, um dos cenários era 1,5, outro 2,5, 4,5, 8,5 watts. Esse é o fim do mundo, né? É o dilúvio. Não, tô brincando aqui, mas é o mais extremo que eles conseguiram simular. Ou tiveram coragem de simular, né? E se aproxima? Tá perto, isso aí. Não, Me avisa. não, o que a gente vê pelos jornais e tal, né? Aquele 1,5 graus praticamente já se atingiu, aquele cenário mais brando, né? E esse cenário 4,5 é que vai aumentar a temperatura da Terra na faixa de 1,5 a 2,5 graus centígrados, né? Os oceanos já aumentaram 10 centímetros em 30 anos. Possivelmente vai aumentar mais 10 centímetros em 15 anos. Isso vai acelerando, né? Se a gente não fizer o tempo nada. está diminuindo e... Não, se espera no mínimo meio metro, né? De aumento até 2100. É possível reverter? É possível, mas a gente tem que levar em conta que a presença do carbono na atmosfera dura 100 anos. Então, o que nós fizermos hoje só vai ter impacto em ganho num período de tempo equivalente. Né? Então, se a gente parar hoje, a gente vai conseguir estancar essa progressão, né? E aí, quem tiver a paciência de ler os relatórios do IPCC vai ver que isso já está bem calculado. Se obedecermos o melhor cenário, né, amenizar as emissões de carbono, vamos ter tal reflexo. Se não acontecer, é os cenários, que eles chamam de cenários, né? Sim. Tem cenários otimistas e pessimistas. Claro. E isso tem vinculação com a COP, né? COP 30. COP 30. Sim. Tem várias, é uma por ano, né? Sim. Só não teve uma na pandemia, mas a mais importante foi a de Paris, 2015. A 30 vai ser agora no Brasil, em Belém, né? Isso. Eles discutem, é difícil, porque tirar compromisso dos países, tá? É uma coisa difícil mas mesmo assim elas são importantes, porque mantém a discussão, mantém uma certa trava, eu diria até, né? Tirando aí os expoentes políticos aí do momento que Os querem que falam isso. da Amazônia, às vezes, são os que mais poluem, né? Então, assim, é um assunto que tem que se discutir, é um assunto que tem que, né, ser levado a sério, porque e isso tem muita incerteza. O clima a gente não sabe se
Porque nada é linear, né? Pode dar Sim. saltos. E pode ter um salto aí que às vezes me apavora, Sim, não é absoluto, né? né? André, do ponto de vista, voltando assim ao ponto de vista da engenharia, né? Que soluções deverão ser propostas, né, para prevenir ou mitigar assim esse desastre no futuro aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que a grande lição é que a engenharia não trabalha sozinha nisso. Tem que ser realmente um grande concertação de todas as áreas, né? Território, ocupação do território, né? Eu estou lá no programa de pós-graduação em planejamento urbano e regional. Sim. Não sou arquiteto, não tenho esse prazer de ser um arquiteto, mas é um assunto que eu escuto, que eu vejo. Por quê? Porque a água disputa espaço com a gente, né? Claro. Se a gente se coloca... Todo rio ele tem uma zona de inundação. Se a gente... E essa inundação não é todo ano, tem as várias recorrências Sim. que a gente chama em engenharia, né? Tempo de recorrência. Se a gente esquece que ocorre inundação e ocupa, quando o rio, né, Volta. volta, a gente vai reclamar, né? A gente reclama, né? Por que que o rio foi ali e tal. E reclama da governança em geral, por que que acontece, por que a minha casa inunda, né? Então tem que haver um zoneamento, né? Um zoneamento. Então não é só engenharia. Engenharia vai entrar com a expertise de, por exemplo, construir diques onde é possível, né? Uhum. Então Porto Alegre tem um sistema de diques, desde lá do Gravataí até o Veleiros do Sul ali, e está se prevendo alguma proteção mais para a Zona Sul. E também se fala em Eldorado, né? Proteger Eldorado com diques. A questão de cidade, que falo muito de cidade esponja, isso aí Sim. é mais para outros eventos, assim, né? Não eventos extremos, Sim. porque é muita água que veio. Sim. É muita água que vem. Então aí não dá. Na planície, nós vamos ter inundações lentas, Uhum. mas ocupando uma grande área. No rio íngreme, de grandes declividades, como Taquari, é um verdadeiro tsunami, né? Vocês imaginam aumentar 20 metros de água? Bah. Tu tá morando num lugar e vem 20 metros de água por cima. É terra arrasada. Não Sim. tem como... Então, se pode acontecer no futuro, é uma área que deve ser considerada, como a gente chama, aí entra a engenharia, né? Uma Área de zona de risco. passagem cheia onde não pode ter Habitação. habitação, É. né? Uhum. Pode ter parque linear, né? Aí é um misto de engenharia com arquitetura e urbanismo, né? E dá para ter, claro, várias soluções, mas passa muito pelo... as obras que forem implantadas funcionarem bem. Isso a engenharia sabe fazer, né? Fazer o planejamento do território, né? Aí tem expertise dos urbanistas, do ambientalistas e tal. Claro. Engenharia, inclusive. É todo mundo, né? É direito, é sociedade. Sim. É tudo, realmente é tudo. Então aí o que é? É política de governo, né? E um ano depois da tragédia, né? Como é que tá o progresso, assim, na tua visão das áreas afetadas? Como o passivo é grande, né? Uhum. Não se resolve em pouco tempo, infelizmente, né? O próprio sistema de controle de cheias de Porto Alegre vai levar 1 ano e meio para a gente pegar a lupa, analisar todos os detalhes e ver o que falhou, né? Então, isso significa o quê? Medir cota, usar drone para medir a altura dos diques. Alta tecnologia está sendo usada. Altas Questão- Isso modelagens. está em progresso aí. Está em progresso. É. Questão Vai das terminar barragens lá, que o pessoal disse que teve uma barragem que levantaram as comportas, não sei o Não, quê. isso o efeito tem muita mitologia aí Tem, né? durante Muita as fake cheias. news, né? No meio. Não digo fake news, mas as pessoas infelizmente não têm ideia das quantidades, né, de água, né? Sim. Então a quantidade de água retida para uma barragem dessas é ínfima em função daquele que caiu, né?
é irrelevante. Isso aí não tem... Não tem nada a ver. Pode, no máximo que vai acontecer, se uma barragem rompesse, mas não rompeu, pelo que se sabe, houve liberação, né, de invasões, mas isso são pequenas, são, como diria um personagem, ser uma pequena marola. Não, mas eu não estou brincando com um assunto sério, mas é o... As pessoas não têm obrigação de ter, mas os técnicos, eles estão conscientes que não é relevante, não foi relevante nenhuma operação de barragem no agravamento, até Sim. dispensar na retenção de água. Uhum. Não, o volume de água é imenso, é uma das coisas mais brutais que se teve notícia no Brasil. E se assim. periga não abrir, leva a barragem junto. Leva, aí fica pior, né? Fica pior. Fica né? pior, né? Nossa. É. Então, essas coisas são... Tudo isso, eu digo para vocês, nós temos conhecimento aqui, tá? Mas é bem-vindo a qualquer ajuda, assim como veio os holandeses aqui, eles dão uma outra visão, né? Uma visão milenar até, Sim. né? Então, assim, vem para ajudar, né? Então, não é criticável a vinda deles, vão ajudar, inclusive, na recuperação das ilhas, né? Dos Sim. projetos das ilhas, que a minha empresa também está envolvida. Né? As ilhas tinham um projeto para construção de diques lá, né? Não tinham? Lá não é indicado o Dix, né? Ah, não? Porque a gente pode imaginar, a gente está reclamando que tem uma ilha se formando, né? Sim, é Né? verdade. Tem pessoal que reclama, mas aquilo é um processo natural. Essas ilhas se formaram da mesma forma. Sim. E ela vem de baixo para cima. Então, ela é naturalmente um terreno inundável. Claro. Sempre vai ser. As ilhas foram formadas Por por movimentação. sucessivas inundações, Sim. né? Uhum. Então, o nível delas é baixo. Então, elas são muito mais frequentemente inundáveis. Então, aí, com mais razão, aí tem que ter ou o zoneamento de áreas com menos risco, Uhum. e também tem um zoneamento que propicia que se coloque edificações resilientes à água. É possível fazer isso, né? Em alguns casos, né? Uhum. Uma palafita, Tipo, que é feita de maneira natural pelo povo amazônico, né? Mas pode ter tecnologias melhores para fazer com o mesmo princípio, né? Sim. Sim. Ou seja, embaixo ter áreas Inundáveis. inundáveis e acima ter coisa. Mas tem que ter sempre umas conexões, né? Que não adianta também ser inundável e ficar isolado lá Claro. no segundo andar. Então tem que ter todo um esquema de conexão para o momento da crise, né? Seja ter acesso para barcos, ter acesso ou ter pontos de reunião das pessoas para que elas possam, durante o evento, Sim, não se afastar muito, né, claro. das suas casas. André, o Estado, né, tem um histórico de enchentes, né? Nós já tu citasse aí várias, né? Sim. E, na tua opinião, assim, ainda não conseguimos evitar esses impactos, né? Não tem como, né? Ou temos. Tem que se adaptar, né? É. Tem que saber que existe, né? Sim. É que nem fazendo uma analogia com áreas de terremoto lá na Califórnia, tem toda uma legislação, né? Todo uma regramento do uso do solo, regramento para edificações, regramento para uma série de coisas. Assim Sim. como tem Não foi um bom exemplo o furacão, né? Porque Uhum. teve falhas lá também nos Estados Unidos, o Sim. Katrina, né? Uhum. Mas preparação é fundamental, né? Saber que está sujeito a um determinado evento climático ou hidroclimático é importante. Saber que ele existe Sim. e que ele pode acontecer, né? E os custos disso tudo, né? Também, né? Complicado, né? É claro que um sistema de previsão ajuda, né, as Uhum. pessoas a ter um alerta, a ter Eu já ia uma... te perguntar isso, nesse estudo de previsão, assim, vocês têm dados tecnológicos mesmo, assim, no estudo da hidrologia, para que Sim, possa ter uma ideia, olha, daqui a pouco, daqui a uns 5 anos, de repente,
tá se aproximando. Eu queria que tu desse uma É, esmiuçada nisso aí. uma projeção com um tempo muito além, a gente chama de projeção climática, e não é bem, Aham. é uma É que tu área, falasse 2100, né? Mas assim, nós estamos em 2025, então tem algo que vocês já estão percebendo que, sei lá, 2030, 35 pode mas a ocorrer. gente, para o futuro a gente só pode ter tendências, tá? Sim, Tem sim. uma tendência de até 2100 Uhum. aumentar as chuvas, sei lá, de 10 a 15%. Tá. Isso os modelos climáticos, né? Que são centenas, dezenas pelo mundo, pelo menos, eles te colocam gratuitamente. Aí o pessoal especialista usa isso para traduzir numa previsão que seja localmente aceitável. Claro. Agora, quando está acontecendo o evento, nós já temos tecnologia e já foi usado, inclusive, nessa X24. Ou seja, com os dados que nós temos acesso de chuva, né, seria melhor se tivesse o radar meteorológico, né, que ainda é uma tecnologia que é muito comum nos países desenvolvidos e nós ainda não temos uma rede operacional, né, ajudaria muito O nisso. radar tecnológico, quer dizer, seria Meteorológico, né? meteorológico, seria um radar tipo radar de avião aí que faz uma previsão meteorológica. É isso? O radar em si não prevê, ele só Sim, mede, aham, né, mede onde a chuva está se deslocando, certo. né? E a gente pode estudar, e claro que a medida em solo nunca vai ser o pluviômetro, né, que a gente Sim. fala, o medidor do solo nunca vai ser eliminado, mas a gente correlaciona os dois, e aí tu pode ter previsões de, sei lá, 24 horas, 72 horas, 2 horas, aí com essa informação, né? Uma informação dinâmica. Tem vários, alguns softwares tem, a gente tem radares aqui, mas não são, as informações deles não são facilmente traduzíveis em alturas de chuva, né? Tem algumas empresas aí comerciais já tem no celular até. Se Sim. quiser, tu tem no celular uma imagem de radar, mas não tem a imagem realmente da chuva que vai entrar no modelo hidrológico e que vai gerar uma vazão, né? Aí tem toda uma cadeia de conhecimentos Sim, que é interessante, mas nós temos condição. No Brasil não ficamos nada a dever a ninguém, né, nesse aspecto. Eu me lembro que há uns anos atrás eu trabalhei ali no DEP, né? Sim. E quando houve aquela, não sei se foi enchente ou houve uma vazão lá em New Orleans, lá, porque tem o mar de um lado e a lagoa do outro, uma coisa assim, né? E a cidade Foi ficando... o Katrina, né? Furacão. Foi o Katrina Foi aqui? Katrina, furacão. Eu me lembro que vieram os engenheiros de lá e ficaram aqui no DEP conosco uma semana, né? Estudando o nosso sistema de contenção a cheias, aí como é que funcionava, como é que deixar de funcionar e tal. E, então, de certa forma, esse nosso sistema também foi modelo aí para o mundo, né? Sim. E na verdade é um sistema complexo, né? Que envolve, eu acho que são 42 quilômetros, né? De diques e... Agora a gente mediu, como é que diz, a Orifil, A Orifil. 48 quilômetros e pouco, É, né? 23 casas de bombas, 14 comportas, tem os diques de terra, né, em sim. vários ramos, né? Aham. Alguns avançando por córregos, né? Que é o dilúvio ali, Sim. as duas margens do dilúvio, do Sangue da Morte e também do Cavalhada, né? Então, E lá no aeroporto, lá também na tem. verdade, quando ele foi concebido, que já faz 50 anos, né? Na verdade, era uma coisa avançada, eu acho, para aquela época, né? Não, É. o projeto que eles chamam de projeto do NOS, né? Aham. Ele é magnífico, eu acho assim. Sim. A gente revisitou ele agora, para a época era muito um troço bem avançado. Né? bem feito, bem feito. Agora, o projeto para a realidade Sim. é que a gente não acompanhou direito. Sim, ele não se... Claro que tem ele não- concepções que hoje não se usaria, né? Sim, Como a questão da própria energização, né? sim. Se bem que parece que já previa uma energização exclusiva naquele tempo lá. Não, eu vou dar um testemunho sobre isso aí, até não sei se vão gostar do que eu vou falar. Mas eu me lembro que quando estava lá no DEP, eu não cuidava das casas de bomba, porque o Sim. meu departamento era outro.
Mas eu acompanhava tudo que acontecia lá Sim. dentro, né? E eu me lembro que quando tinha problemas de monitoramento, que o Guaíba estava chegando ali na divisa, essa coisa toda, precisava, nós fechamos as comportas 2 vezes, enquanto eu estive lá. E quando se fechou as comportas, a CE, as equipes da CE que atendiam o DEP, eram equipes específicas, porque eles conseguiam desligar a rede de um bairro e tudo e deixar as casas funcionando. Ah, Com a privatização da CE, esses técnicos não existiam mais e foram trazidos novos técnicos. Então eu acho que também, vamos dizer, Faltou comunicação faltou, acho que depois. esse aculturamento, né? Passar de um técnico para o outro, como é que funcionava naquela época. Não eu sei. imagino que sejam relações até mais pessoais, né? Pessoais, Pois né? o fulano, daqui a pouco o telefone. Só que a gente tem que avançar. Eu acho que as Acho que a coisas coisa tem que tem ser que ser mais profissional. institucional, mais Isso aí. profissional, para cada um ter um protocolo, né? Sim. Uma contingência do que fazer quando está acontecendo um evento desse, né? Aliás, o plano de contingência tem que ser comum a todos, Isso, né? isso, Até o exatamente. cidadão tem que conhecer, né? E qual é o maior desafio, assim, né, que o Rio Grande do Sul enfrenta hoje, né, para se tornar assim mais resiliente, né, nesses eventos climáticos extremos, assim, né? O que tu acha? Assim? Qual é o maior desafio? Dinheiro? Sim, porque essas obras são uma fortuna, Milionárias, né? Milionário. Evidentemente a questão do financiamento é um desafio, né? Mas o outro desafio é a gente não cair no esquecimento, né? A gente tem a tendência de cada ano que passa se encher e tal, já vou ocupando aquilo lá, já vai tendo uma leniência para ocupação ilegal de determinadas áreas, já não faço a manutenção correta. Não Né? vai Por que acontecer de eu vou novo. investir numa coisa que daqui a pouco alguém é contra o Muro da Mauá e eu volta aquela onda contra o Muro da Mauá, para que eu vou investir num sistema Tantos anos tão não caro, aconteceu né? nada. Agora não vai acontecer mais, já aconteceu a pior. Eu já vou ter morrido quando acontecer de novo, né? Então, assim, eu acho que essa onda, né, se é que se pode chamar de onda, com esse evento, com o aporte, né, de verbas federais, né, porque realmente aí é um investimento federal, foi na época um investimento federal, né, através do DNOS, né, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, tem que a gente imagino que eu esteja participando de um movimento sério mesmo, sério no sentido de que realmente as coisas vão ser feitas como devem ser feitas, né? Desde o diagnóstico, os projetos e as obras que foram feitas já nascerem com essa ideia de que obra não é fazer e esquecer. Obra é algo, ainda mais um dique, né? E aí os holandeses não têm uma lição para nós, né? Toda hora estão olhando o nosso sistema de proteção. Toda hora, né? E lá eles estão abaixo do nível do mar, né? Claro que eles estão sob Sim, ainda tem canais. Então é um micro país e mesmo assim eles conseguem ter soluções lá maravilhosas, né? Então a gente tem que se apropriar dessas obras, a gente tem que facilitar que a população se aproprie dessas obras para que ela saiba que aquilo é importante. É importante. Né? É importante, né? Não pode acontecer como aconteceu no dilúvio, de sistemas de drenagem ser construídos através do dique, ou seja, criaram um vaso comunicante. Então a água do Guaíba entrou pelo canal do dilúvio e por ali inundou, por exemplo, Cidade Baixa, meu Deus, né? E isso também ajudou a desativar algumas casas de bomba, porque aí começa a ficar perigoso, alagamento. Sim, tira energia. Teve uma casa de bomba aqui na Voluntários ali que botou água para fora. Então, assim, eu acho que é o momento da população ter ciência, né? De a gente, quando for feito, né? E eu acho que vai ser feito a recuperação do sistema de controle, né? De cheias de Porto Alegre e também da região metropolitana, que a população abrace essas obras, né?
Que isso faz parte da nossa vida, né? Que as pessoas têm consciência de que estamos em áreas inundáveis. Quando protegidas por diques, significa que nós estamos Sim. no embate Sim. com o rio, quando o rio vem, como diz o colega meu, fazer a sua reintegração de posse. É. E ainda mais aqui que nós temos, É. que nós aterramos metade do rio, Exato, né? Né? Tem esse aspecto. Então nós invadimos o rio, agora estamos voltando. Toda a área que foi aterrada foi invadida, né? Foi, Foi, exato. Né? E mais, né? E mais. Bom, mas a gente está se encaminhando para o fim. Então, a última pergunta é: quem é o cidadão André Silveira? Eu sou natural de Porto Alegre, sou engenheiro civil, né? Formado na URGS, mas eu praticamente nasci dentro do IPH. Porque o meu pai era engenheiro, né? Antes de ser professor, o IPH foi fundado em 53 e meu pai foi para lá em 1960. Eu tinha 1 ano de idade. Então, eu morei toda a minha adolescência no IPH, dentro desse clima de recurso. Eu tinha que ser hidrólogo, né? Então, eu conheço toda a história do IPH, né? Tive o prazer de ser diretor lá, né? E chegou o momento que eu me aposentei, mas não estou desligado, né? Ainda estou, tenho ligações. E agora estou numa empresa que também tem grande parte dessa, né? Dessa É o cultura professor toda. Tucci, que é o famoso professor que criou essa empresa, e muitos engenheiros jovens que estão lá acabam sendo oriundos de Alunos de vocês? muito do IPH. Então, não senti muita Não tem muita... muito trauma, né? Então, eu sou basicamente isso, um engenheiro que viveu, né? Toda a sua vida é ligada à água, né? Porque eu estava lá do IPH, então... André, tu falou na Rama aí, né? A Rama tá contratada pelo DEMAI para fazer um estudo, é isso? Isso. Reavaliação de todo o sistema. Exatamente. É um estudo de 1 ano e meio. Vai terminar início do ano que vem. Início do ano que vem. E a partir daí, então, virão as obras de adaptação. Vai ter um diagnóstico, assim, como eu falei, quase que na lupa. Sim. Né? Tudo que precisa ser... Então, aí o município já está tomando ações, né? Porque existe uma pressão social. Claro. Então, já tem obras em andamento. diques, já tem recuperações sendo feitas em estações de bombeamento de água pluvial. Mas esse estudo vai dar uma moldura para que o sistema seja não só recuperado, mas talvez melhorado, né? A gente ainda não bateu o martelo na simulação hidrodinâmica para saber se o nível de projeto vai ter que ser elevado ou não. Porque o nível de projeto é 3 metros hoje, não é? Não é 3 metros. A cota do rio. Do dique da Mauá é 6. É 6 metros, 6 metros, sim. tá. 6 metros, mas na verdade significa 3 metros acima do cais, tá? Isso. Porque tem um problema da referência de datum, né? Eu vi que tinha uma discussão que antigamente a referência era agora parece que é outro lá em Santa Catarina. Não tem um troço assim? Não, é que o datum oficial é o datum do Brasil, né? É em Imbituba. Em Imbituba. É o nível médio do mar do Imbituba. Certo. Tá? E quando se fez o porto aqui, em 1930, o cais foi batizado como 3. Por uma referência de nível arbitrária. É por isso que eu me lembrei que tinha um 3 aí. É isso, o 3 é o cais. Certo. Tá? É o nível do cais, né? Tá? Só que por Imbituba é 2,66. Tá. Segundo os levantamentos. Certo. Então existem essas duas referências. Uma é realmente uma elevação em relação ao mar, que é o que a topografia, a geodésia trabalharia, mas na história das réguas de medida do rio, se trabalha com uma régua onde o cais é 3 metros. Certo. Né? Nesse sistema vai até 6, a proteção hoje. Sim. Só que, claro, a água, ela não é plana, né? Sim. Quando vem enchente, ela tem uma inclinação.
Então, lá na Zona Norte de Porto Alegre, o nível já passa para 7. Lá é mais alto. Mais alto ainda. E o que se identificou é que os diques não estavam Não estava nessa cota. Estavam bem menos, até, em alguns casos. Então, assim, Isso envolve também os diques de São Leopoldo, sim, tudo sim, ali. tudo vai crescendo aumentando, de acordo com essa topografia. Certo. Né? Tá, mas isso é realmente um projeto... Existem os diques de São Leopoldo, essas coisas? Existem, né? Existe. Atrás da rodoviária de São Leopoldo ali, né? O que falhou mais foi em Canoas, infelizmente. O dique da Matias Velho, esse rompeu. Mas eu não tenho mais detalhes. É o Rio Jacuí? Não, o Rio dos Sinos. São Leopoldo e Rio dos Sinos. Isso. Muito bem, André. A gente queria, então, deixar aqui um profundo agradecimento à tua disponibilidade de vir conversar conosco. Talvez um assunto, assim, difícil de se entender, né? É difícil, Porque, na verdade, ele é uma coisa muito técnica, né? Muito bem complexo, assim, né? Mas a gente espera que tenhamos chegado, assim, a um denominador comum, assim, de poder passar, assim, que esse trabalho que está sendo feito pelos melhores técnicos que o Estado dispõe, certo? Para, vamos dizer, propor, então, para a partir do meados do ano que vem, tu falou, né? Ter uma conclusão de um trabalho que vai, sim, aí reformular e propor novas alternativas para que isso possa ser mitigado no futuro, né? Exato, para que o sistema efetivamente funcione. Uma obra geracional, né? Oi? Uma obra geracional, né? Uma pró-futuro, para gerações futuras. Isso aí assim como foi quando conceberam esse sistema que existe hoje, estavam pensando nas gerações futuras, né? Mas só que com o tempo ele foi ficando arcaico. Eu acho que ele foi que ele foi ousado demais, ele foi muito bem feito, mas foi ousado demais porque não teve a mesma ousadia no as-built, ou seja, depois de construído, saber se ele estava bem construído, se ele ia ter inspeções periódicas. Sim, a avaliação ia ter manutenção, né? E avaliação constante, né, para ver avaliação, se exato, aquela análise, avaliação constante. Tu falaste aí das compostas aí, anualmente, tem que verificar se as compostas estão bem vedadas, estão bem projetadas. Todos os anos tem que ter uma auditoria. Uma auditoria, exatamente. É uma obra que o político talvez não se reeleja com ela, mas aparecerá nos livros de história, né? É isso que tem talvez, né, vira nome de rua, de avenida, mas não vai. Talvez por essa, vamos dizer, essa não imediata reconhecimento, o imediatismo não haja tanto interesse político, né? Que existe muito imediatismo no Brasil, né? Essa obra não é de imediatismo, mas é super necessário. É um altruísmo geracional que os políticos precisam ter para, né? É isso. Mas foi um prazer, um privilégio te conhecer pessoalmente, porque eu sei que na minha frente tem um gigante aqui do assunto, né? Eu agradeço. A gente sabe disso. Agradeço aí o convite e estamos à disposição, né? Eu também conheço vários colegas que podem dar pontualmente depoimentos também. Não, vamos voltar a esse inclusive melhores que o meu. Com certeza agora o Rio Grande do Sul tem interesse nesse tema, né? Porque infelizmente foi, com certeza, acho que a maior tragédia climática que a gente tem notícia do Brasil. Exato. Mas, pessoal, você que ficou até esse momento no canal, todas as segundas-feiras, vocês já sabem, às 20 horas, um episódio novo para você. E até a próxima semana. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.